Olá, meu povo, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja com você e com a tua família. Vamos a mais um capítulo da palavra de Deus. Ela precisa ser absorvida pelo teu coração, pela tua mente, pelo teu ser, para que tu a coloques em prática na tua vida e assim o Senhor te abençoe de tal maneira que te tornes um cidadão dos céus, um salvo por Jesus Cristo. Leamos então a santa palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3. Foi a carta que Paulo, o apóstolo, escreveu aos Romanos. Diz assim a santa palavra de Deus: Deus é fiel e justo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. O ser humano é infiel e injusto. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Justificados pela fé em Jesus. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual
Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Ou seja, daqueles que não são judeus, não nasceram em Israel? Também dos gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Ou seja, podemos concluir que não basta apenas você crer em Deus, não basta apenas você dizer, eu sou de Jesus desde pequeno. Não. Você tem que crer em Deus e também obedecer aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor. Nós vemos cada vez mais, hoje em dia, as pessoas ignorando os mandamentos do Senhor, não é? Não sabem os mandamentos, desobedecem aos mandamentos, e a desobediência foi o primeiro pecado que o ser humano cometeu nesta terra. Adão e Eva, né, desobedeceram a Deus quando Deus disse que não era para comer daquele fruto e eles comeram. E as pessoas hoje ainda continuam sem saber o que Deus quer que elas façam, o que Deus mandou. Não podemos ignorar os mandamentos do Senhor, meus amados. Não basta ter fé, crer em Deus, porque o diabo também crê, só que ele não obedece. Então, além de crermos em Deus, precisamos obedecê-lo. Não basta você dizer assim, Senhor, eu creio em Ti, e não fazer o que Ele manda. Ele é Senhor, Ele é Deus. Nós temos que obedecê-lo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe você e toda a tua família nesse dia. Amém.